1 Pedro 3, 8 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Meus irmãos, o tema do sermão de hoje não podia ser outro a não ser uma convocação. Uma convocação para o Luan, uma convocação para a Giovana, para o Pedrinho, uma convocação para toda a comunidade. Sê tu uma bênção. Que nós sejamos uma bênção. Para uma igreja ser verdadeiramente amiga, hospitaleira e presente, sendo relevante e visível onde ela está plantada, ela precisa ser uma bênção. Senão ela não serve para nada, a não ser pisada pelos homens e jogada fora. Meus irmãos, as pessoas querem a bênção de Deus em suas vidas. Mas poucas pessoas têm a noção de que a maior bênção de Deus para elas é tornar-se uma bênção na vida de outras pessoas. Essa é a maior bênção que Deus tem para nós. Esses 3 quadros revelam a experiência do toque, da proximidade. Eles foram feitos em 2022. E o que ela estava pensando na hora que ela fez e que ela pintou e desenvolveu essa arte? Depois de tanto tempo de isolamento, sem poder tocar as pessoas, a dificuldade de participar do culto, nós fomos surpreendidos que em 2022, quando os cultos voltaram, as pessoas não queriam mais voltar para a igreja. Vocês lembram dessa fase? Foi muito difícil. E a gente queria tocar as pessoas, mas ninguém mais queria ser tocado. Nós desaprendemos em 2 anos. E Alice diz assim: eu queria que as pessoas, ao verem essa pintura, se perguntassem: em quem as minhas mãos tocam? Esses quadros estavam lá em casa, agora o Luan desfalcou a gente. Pode passar, por favor. A artista diz assim ainda, a poeta: o estado de aproximação é fundamental para tocar alguém. Tato é uma relação complexa de confiança mútua. Qualquer tentativa de tocar alguém sem ser tocado de volta é falha. Precisa haver reciprocidade. Impressionante, né? Não é fácil ser uma bênção. Não é fácil ser uma bênção na vida das pessoas. O drama da redenção, a grande história das Escrituras, demonstra que em cada parte dela, que Deus deseja fazer do seu povo uma grande bênção para toda a humanidade. Esse é o plano de Deus. Fazer de nós uma bênção para toda a humanidade. Eu vou dar só um exemplo. Eu pensei em 8, mas não dá para dar 8, né? Hoje à noite.
Mas eu vou dar um exemplo só, muito conhecido. O chamado de Abraão. Deus chama Abraão e lhe promete: Abraão, em ti serão benditas todas as nações. Imagina? Deus quer abençoar todo mundo por meio de uma família. Deus não quer abençoar apenas uma nação, apenas uma etnia, apenas um grupo especial de privilegiados. Mas Ele quer que aqueles que foram privilegiados pelo encontro com o Altíssimo sejam bênção em todos os lugares, para todas as pessoas. Abraão foi feito por Deus um canal de bênção. E, no certo sentido, uma antecipação da inclusão de todas as nações no plano divino por meio de Jesus. Essa era a sina de Israel, ser uma bênção para todos os povos. Eu vou citar só uma profecia de Zacarias. Eu queria mostrar ao longo da Bíblia como esse é o plano de Deus, fazer de nós a sua bênção para o mundo, fazer de Israel uma bênção para o mundo. Em Zacarias 8, 20 a 23, resumindo, o profeta lembra dessa vocação de Israel e que em Cristo essa vocação vai ser cumprida. E ele diz assim: as nações buscarão o Deus de Israel, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Olha só. Essa é a convocação para Israel. Israel foi chamado para ser um mediador, uma espécie de sacerdote entre as nações. Não para erguer muros, mas para abrir caminhos. Não para guardar bênçãos só para si, mas para derramá-la como um rio que transborda, levando a todas as nações os dons que recebeu do próprio Deus. Essa era a missão de Israel. Evidentemente, nós sabemos que Israel falhou diversas vezes nessa missão. Diversas vezes Israel não quis repartir essas bênçãos. Pelo contrário, várias vezes eles invejaram o modo de vida dos outros povos e se rebelaram contra Deus. Mas com a vida do Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo, a missão do seu povo multiétnico se renova. Mas não muda, ela permanece a mesma missão. O chamado é Rodrigo, Jorge, Pedro, Jaime, Carol, Beatriz, Camila, sejam uma bênção. Agora, iluminados pela clareza da verdade do Evangelho e sustentados pela presença viva do Espírito Santo, fortalecidos no poder do Espírito, nós devemos, como naqueles quadros, tocar a vida de outras pessoas. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus anseia de cada um de nós. Tocar a vida de outras pessoas. Compartilhar as bênçãos de Deus. O texto que nós lemos de 1 Pedro, que o apóstolo Paulo escreveu, não era para um grupo de cristãos que estava tranquilo, com a vida toda resolvida, tudo certinho. Não. Era um grupo de cristãos que estava sofrendo forte perseguição por conta da fé. Que estava espalhado fora da Palestina, a terra de origem deles. Eles estavam sofrendo diversas formas diferentes. Alguns com prisão, outras perderam emprego, outros sofreram algum outro tipo de violência e alguns até tiveram a própria vida ceifada. E Pedro escreve para encorajá-los, para que eles permaneçam firmes na fé. Mas olha que legal. Pedro não escreve apenas para eles permanecerem firmes na fé. No gueto deles, no cantinho, escondidos para ninguém descobrir eles. Pedro escreve para eles permanecerem firmes na fé
e para continuarem desenvolvendo essa nova vida que eles ganharam em Cristo. Porque essa nova vida que eles ganharam em Cristo não dá para ficar escondida, mesmo diante dos perigos dessa vida. E a questão que está diante de nós hoje à noite, meus irmãos, ela é bem simples. Como nós podemos ser bênção na vida de outras pessoas? Talvez você esteja pensando assim, minha vida está muito complicada agora, mas assim que der uma calmaria, assim que as coisas se encaixarem, assim que resolver esse problema, aí eu penso nisso, aí eu me voluntario, aí eu vou me disponibilizar. Meus irmãos, mas eu tenho uma triste notícia para você. Isso nunca vai acontecer. Nessa terra, nesse mundo caído, nós nunca teremos as condições perfeitas e ideais. Não tem. Sabe quando a gente faz aqueles exercícios, ou vai para um laboratório e você cria condições perfeitas, né? De pressão e temperatura para o experimento rodar certinho? Isso não existe na vida real. Essas condições perfeitas e ideais para a vida cristã só vão existir na ressurreição. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo e o nosso Senhor não retornar, não nos tomar para si, é uma vida difícil. É uma vida cheia de lutas e adversidades. Todos nós, sem exceção. Agora, não dá para esperar os problemas resolverem para ser uma bênção na vida das outras pessoas. Caminha junto. As coisas caminham juntas. E sem perceber, nós somos mais bênção na vida das pessoas, nos nossos sofrimentos, do que quando tudo parece bem, que é uma falsidade. Nem a nossa vida vai estar assim. E nem a vida das outras pessoas. Isso não é realidade. Isso é Instagram, isso é Facebook, isso não é vida real, isso não é toque. O apóstolo Pedro nos traz 3 orientações como que a gente pode ser bênção na vida das outras pessoas. Primeira, aprendendo novos hábitos para a nossa vida e para o nosso coração. Precisamos de novos hábitos que sejam compatíveis à vida cristã. Segundo, que nós nos apliquemos, nos dediquemos à paz. Nós precisamos buscar a paz e nos empenhar para ela. E terceiro, que a gente não esqueça nunca que nós não estamos sozinhos. Estou igual mineiro, né? Falei não na mesma frase 2 vezes. Nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco nesse desafio. Quer ver? Nós precisamos aprender novos hábitos de coração e de vida compatíveis com a fé cristã. Isso é um aprendizado. Isso é uma caminhada. E sabe como que a gente aprende isso? Primeiro, nós cultivamos e desenvolvemos esses hábitos no ambiente seguro da igreja. É aqui. A gente nasce de novo. E aqui a gente aprende isso. Nós somos educados. Nós aprendemos os hábitos elementares da vida cristã, o passo a passo, a caminhada. É aqui que nós os aplicamos. A gente erra. Igual uma criança aprendendo a andar. É demorado, é difícil. Ela vai se ralar um pouco, vai se machucar, vai bater a cabeça. Não adianta os pais ficarem desesperados. Mas ela vai aprender. E é assim, é na comunidade que nós aprendemos esses novos hábitos. Depois, a gente aplica no mundo ao nosso redor, podendo refletir essa nova vida. Pedro dá uma lista, não é exaustiva e não é completa desses novos hábitos, mas nos ajuda a pensar como que a nossa vida precisa ser moldado para espelhar a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer ver alguns exemplos? Ele fala sobre viver em unidade. Gente, na igreja nós somos treinados muito nisso. Porque a igreja recebe pessoas de tudo quanto é lugar.
Não são os pastores, nem os presbíteros, nem os diáconos, nem as famílias mais antigas, nem aqueles que têm mais recurso na comunidade, que escolhem quem vai participar da comunidade. É Deus quem envia. E nós temos que aprender a nos amar, servir, trabalhar junto. É uma dificuldade. Tanta gente pensa diferente em tantas áreas da vida e nós precisamos aprender a viver em unidade. Que desafio! Mas possível pelo poder do Espírito. E isso nos faz aprender a superar diferenças e trabalhar em conjunto para o bem de todos, pela obra do Espírito de Deus. O mundo não conhece isso, o mundo não tem isso. Nós temos em Cristo Jesus. Ser solidário, nós aprendemos isso. Está sempre disposto a ajudar. Ser amoroso. Gente, depois da pandemia, vocês já repararam que as pessoas, e talvez você tenha percebido que você tenha ficado mais assim também, mais ácido, mais crítico, mais intolerante, mais raivoso. A convocação é: vamos ser agradáveis, pessoas que é gostoso estar perto, gentil, amigo. É isso que nós temos que ser. Ser misericordioso, demonstrar compaixão para as pessoas, ter empatia com o sofrimento e a dor da outra pessoa. Talvez a dor e o sofrimento da outra pessoa não sejam tão importantes assim para você. Talvez você ache, a pessoa está exagerando. Mas a pessoa que está sofrendo, é real o sofrimento dela. E nós aprendemos a entrar na vida dessa pessoa, compartilhar com ela. Ser humilde, agir com bom senso e modéstia. Como falta isso hoje. Não ser vingativo, não ficar retribuindo o mal com o mal. Ter domínio próprio, especialmente no uso das palavras. E escolher sempre o bem em todas as situações. Olha que lista que Pedro nos dá. Não exaustiva, mas mostra o tipo de pessoa que Jesus está formando em cada um de nós. Em cada um de nós. Sem exceção. Pedro fala também como que nós podemos... e a gente vivendo esse tipo de vida, gente, nós abençoamos todo mundo ao nosso redor. Imagina, quem não quer estar perto de pessoas com esses atributos, com essas qualidades? A gente ama estar perto de pessoas assim. Pessoas assim abençoam sem perceber a vida de outras pessoas. Segunda coisa que Paulo nos mostra aqui, nos orienta, é buscar a paz e fazer tudo para alcançá-la. Tudo que tiver ao nosso alcance. E aqui ele faz uma citação literal do Salmo 34, versículos 12 a 16. E sabe o que eu acho muito impressionante que ele faz aqui? Pedro sustenta um argumento cristão. O seguinte, que a qualidade da vida está relacionada ao empenho com que buscamos a paz. Isso tanto é verdade que, para Deus deixar isso claro para o seu povo, quando eles estavam num cativeiro na Babilônia, vivendo sob o domínio de um outro império, longe da sua terra, longe da sua cultura, longe dos seus hábitos, Deus disse assim para o seu povo, busquem a paz dessa cidade, uma cidade que tinha feito mal para eles. Tinha destruído a cidade deles. E Deus fala assim, vocês vão buscar a paz da Babilônia, porque na paz da cidade vocês terão paz. A cidade sendo abençoada, vocês serão abençoados. Essa é a receita, muito simples. Meus irmãos, se nós queremos uma vida boa e feliz, se você ama a vida de verdade, se você quer ser feliz de fato, então busque a paz. Se empenhe, se exercite nela. Torne-se um pacificador. Participe da natureza divina, como filho de Deus. Felizes são aqueles que promovem a paz, que ajudam a resolver conflitos, a mediar situações difíceis e a vencer a tendência pecaminosa do nosso coração
de promover inimizade. A obra do Espírito é o contrário, é a pacificação. Nós devemos ser, em relação à paz, como um caçador que anda à espreita buscando a paz. E a última coisa que o apóstolo Pedro nos lembra, que eu quero compartilhar com vocês, são essas expressões. Olhem que lindas essas expressões, que também estão no Salmo 34. Os olhos do Senhor, os seus ouvidos, o seu rosto. Quando a gente olha para Jesus encarnado, a gente consegue imaginar isso. Mas, meus irmãos, quando o Salmo está falando, ele está falando de Deus, o Pai. O Deus que é Espírito. E Deus é tão bondoso e gracioso conosco, que Ele se coloca numa forma humana, para a gente entender como se relacionar com Ele. É como se Deus se diminuísse para conversar conosco, para nos ouvir. O Todo-Poderoso, sabe o que Ele faz? Eu quero conversar com Josué. Quer ver? Vem aqui, Josué, por favor. Eu quero conversar com Josué. Só que Deus não conversa com Josué assim, ó, de cima para baixo, como uma criancinha que não vale nada. Ele agacha, fica na altura do Josué, olha no olho do Josué. Quando Josué fala alguma coisa, Josué. Pode falar. Fala oi. Oi. Ele abre o ouvido. Deus abre o ouvido, fica atento. Ele está perto. Porque Deus nos ama. É essa a relação. Algumas pessoas podem desprezar uma criança. Não faz muito sentido isso, né? Algumas pessoas podem desprezar. A criança não consegue desenvolver um raciocínio tão elaborado. Uma criança não é tão útil ainda, só dá trabalho, despesa e coisa e tal. Deus poderia falar isso de cada um de nós. Então, Marcos não é tão útil, ele me dá tanto trabalho. O Fábio, nossa, que trabalho que ele me dá. Mas não é isso que ele faz. Os olhos do Senhor, os seus ouvidos e o seu rosto estão voltados para o Marcos e para o Fábio. Deus é generoso, é gracioso, é presente conosco. E se tem algo que pode tornar a nossa missão bem-sucedida, é o fato de que em momento algum estamos sozinhos, nem mesmo quando sofremos oposição. Meus irmãos, abraçar a missão de ser bênção na vida das outras pessoas é a melhor maneira que eu e você temos de encontrar sentido e propósito nessa vida. Sabia disso? Não existe maneira melhor. Porque se essa é a missão que Deus deu para o seu povo, qual é outra coisa que você pode fazer nessa vida que vai te fazer mais isso? Porque quando nós somos bênção na vida das outras pessoas, sabe o que acontece? Deus é glorificado. Toda vez que o povo de Deus é bênção na vida das outras pessoas, Deus é louvado, Deus é exaltado, Deus é engrandecido. E o diabo é envergonhado. E a estrutura desse mundo caído é envergonhada. E o Senhor é exaltado. Tocar a vida de outras pessoas nos trará uma alegria inesperada. Uma satisfação profunda que talvez, se você nunca se empenhou nisso na sua vida, que talvez você nunca tenha conhecido. Uma alegria desconhecida para você. No final, irmãos, eu pergunto, talvez você tenha lembrado de pessoas ao longo do sermão. A vida de quem você precisa tocar? Quem é a pessoa que está passando por você e você precisa tocar ela? Quem que é essa pessoa? Quem veio à sua mente? Será que a gente pode sair daqui com um compromisso firme de abençoar as pessoas que cruzam o nosso caminho? Vamos fazer esse compromisso? Com a graça de Deus, no poder do Espírito. Meu coração
canção que demonstra minha paixão pelo meu Rei e meu Senhor, por aquele que me amou. Em meu coração há uma canção que demonstra minha paixão pelo meu Rei e meu Senhor, por aquele que me amou. Formoso és, meu Senhor, formoso és tu, amado meu, tu és a fonte da minha vida e o anelo do meu coração. Formoso és, meu Senhor, formoso és tu, amado meu, tu és a fonte da minha vida e o anelo do meu coração.